Olá, amigos do Estratégia Concursos. Aqui é o professor Herbert Almeida. Nós estamos no nosso curso de Direito Administrativo e estamos estudando os atos administrativos. Começamos a falar no nosso último vídeo sobre as espécies de atos administrativos. Então, vamos para a tela para a gente poder prosseguir aí com o nosso estudo. Vamos lá. Então, a gente acabou de ver no vídeo anterior os atos ordinatórios e agora nós vamos entrar aí nos chamados atos negociais. Os atos negociais, eles também são conhecidos como atos de consentimento. Por que isso? É o que nós vamos começar a ver a partir de agora. Os atos negociais e de consentimento, eles se aplicam naquelas situações em que se exige uma prévia anuência, ou seja, uma espécie de aprovação, né? Uma anuência prévia da administração para que o particular possa realizar determinada situação ou usufruir de determinado direito, por exemplo. Nessa situação, costuma-se dizer que a vontade, vejam só, a vontade da administração, ela deve coincidir, ou melhor, ela coincide com a vontade do particular. Ou seja, nessa situação a administração está dando anuência para que o particular possa realizar uma atividade, por exemplo. Então, o desejo do particular que solicitou a anuência vai coincidir com a vontade da administração que concedeu essa anuência, esse direito a ele para poder fazer determinada atividade. Só que deve ficar bem claro que, apesar de ser uma anuência, eles não são atos bilaterais. Vamos explicar melhor a partir de agora. Não são atos bilaterais, ou seja, não se trata aqui de contrato administrativo. Vem para mim. Pessoal, os atos negociais, eles vão ocorrer naquelas situações em que o particular tem que vir até a administração e vai pedir uma anuência prévia para, por exemplo, realizar uma atividade. Vamos supor o seguinte, que o particular deseja aí, ter o porte de arma. Nessa situação, ele terá que ir até a administração, vai ter que preencher determinados requisitos legais. E se a administração concordar, ela concordando nessa situação, ela vai emitir aí uma autorização para porte de arma. Então, a vontade da administração coincidiu ali com o interesse do particular, que era ter o porte de arma. A gente pode ter situações em que o particular vai vir até a administração e vai pedir, por exemplo, uma licença. E nesse caso, a administração vai conceder a licença e nessa situação foi realizada a vontade da administração e também atendido o interesse do particular. Tá ok? Então, foi para a tela. Só que isso, por si só, não é um ato bilateral, né? Isso porque é a administração, a própria administração que está concedendo, ou seja, não se está afirmando qualquer contrato, mas meramente realizando um ato que depende de requerimento do particular. Como há desejo do particular também em praticar, em que esse ato seja praticado, nós podemos dizer aqui que não se aplica ou não cabe falar em imperatividade, por exemplo, porque não se está impondo nada ao particular. Ou seja, a gente não tem a tal da coercitividade. Não se está obrigando, coagindo o particular a realizar determinada situação. Ok? A gente também não tem aqui, também não pode falar ou aqui, conforme o caso, em auto-executoriedade, porque a gente não vai coagir materialmente ninguém a realizar o ato, apenas conceder uma anuência, ok? Os atos negociais, eles possuem efeitos concretos e individuais, porque eles vão se aplicar a situações específicas. Ok? Então, vem para mim. Dentro do nosso ordenamento jurídico, a gente tem vários atos, várias atividades que para o particular poder realizar, ele depende da anuência prévia. Vamos pegar a primeira situação, uma licença para dirigir. Para poder dirigir um veículo automotor,
o particular, o interessado, tem que ir até a administração, preencher determinados requisitos legais para receber a sua licença. Então tem uma anuência, é como se fosse uma prévia aprovação. Algumas atividades particulares dependem de uma prévia anuência do poder público sempre. Então isso que é um tipo de ato negocial, mas vale dizer, não é porque o particular requisitou que isso venha a ser um contrato. Ele simplesmente requisita dentro dos termos legais e a administração vai aprovar ou não. Em algumas situações, a administração é obrigada a conceder a anuência, porque isso se trata de uma imposição legal e é um direito do particular. Em algumas, a administração poderá decidir discricionariamente. Então, vamos para a tela. A partir daí, a gente já começa a entrar, então, digamos assim, numa classificação desses atos negociais. Então, a gente vai ter aqui... A gente vai poder observar que os atos negociais eles vão se dividir em atos vinculados. E nesse caso, quando se tratar de um ato vinculado, a gente vai dizer então que a anuência da administração, nessa ocasião, ela é um direito. Vai ser um direito subjetivo, ou seja, um direito do sujeito que a administração conceda. Então, preenchidos os requisitos, direito subjetivo aqui do administrado, do particular, do cidadão, por exemplo, que passou lá na administração e solicitou um direito. Vamos dar um exemplo aí para mim? Pessoal, a licença para, a gente costuma chamar de alvará, para construir. Se o particular preencher todos os requisitos que estão em lei, dentro lá do plano diretor do município, dentro de todas as condições, fez tudo o que tinha que fazer, tem engenheiro, ART e por aí vai, está tudo preenchido. Cabe à administração analisar a documentação e verificar se os requisitos estão preenchidos. Estando eles completos, a administração obrigatoriamente vai conceder aí o direito. A licença para dirigir é um exemplo clássico. Se a pessoa for à administração, pagar todas as taxas devidas, realizar todos os exames, todas as provas, obtiver aprovação em tudo, será direito dela, se ela preencher os requisitos legais, receber a licença para dirigir. Ou seja, imagine que um cidadão foi ao poder público, ele tem a idade mínima para ter a carteira nacional de habilitação, ele fez todas as provas, foi aprovado, pagou tudo, está tudo certinho. Obtendo a aprovação lá no teste, na hora que ele dirigir mesmo, fazer o último teste, se ele for aprovado, a administração vai ter que conceder a licença. Não pode o agente público fazer um juízo de conveniência e oportunidade e decidir se pode ou não pode. É vinculada à concessão da Carteira Nacional de Habilitação. Vejam bem, eu não estou dizendo que a administração sempre vai conceder, eu estou dizendo que sempre que preencher os requisitos legais, ele terá o direito à carteira. Vejo que só não recebe a carteira de habilitação, por exemplo, quem reprova do teste prático. Nesse caso, não preencheu os requisitos legais. Então, não se trata de juízo de conveniência e oportunidade, porque o particular não atendeu aos requisitos. Por outro lado, atendendo aos requisitos legais, terá que a administração conceder a anuência. Foi para a tela. Então, nos atos negociais será vinculado quando for direito subjetivo do administrado a concessão da anuência. Por outro lado, a gente vai ter aí uma situação em que será discricionário. Então, os atos serão discricionários. Quando que isso aqui vai ocorrer? A gente vai pegar na situação em que não é direito subjetivo. Então, nas situações em que não é direito subjetivo. Cabe, nesses casos, à administração verificar o caso, fazer o juízo de conveniência e oportunidade de conceder ou não. Vem para mim. A autorização para porte de arma é um bom exemplo. O cidadão, o particular que deseja ter o porte de arma, pode preencher os requisitos legais, mas a administração, mesmo que verifique que ele atende a todas as exigências legais, pode negar a autorização. Então, nessa situação, a gente vai fazer uma análise e poderá ou não conceder, ok? Foi para a tela. Então, atos negociais podem ser, portanto, vinculados e discricionários. Numa outra linha, que a gente pode trazer aqui abaixo, os atos podem se dividir nos atos precários
E nos atos definitivos? Normalmente a gente alinha aí os atos discricionários aos precários e os vinculados aos definitivos. Por quê? O que é o ato precário? O ato precário é aquele que pode ser revogado. Então, atos precários, eles podem ser revogados. Podem ser revogados a qualquer tempo e mais, sem direito à indenização. Então, pessoal, por exemplo, vem para mim, pode ser que o particular recebeu lá uma autorização para portar uma arma de fogo e em determinado momento muda ali, determinada situação faz com que a administração revogue essa autorização. Então, o ato é precário, pode ser revogado a qualquer momento. E isso não vai gerar necessariamente um direito à indenização, tá ok? Foi para a tela. Os definitivos, por sua vez, são aqueles atos que não podem ser revogados. E é interessante notar, pessoal, porque quando a gente estuda lá a revogação e anulação, a gente vai ver que normalmente os atos vinculados não são passíveis de revogação. Então, portanto, a gente vai ter aí uma situação em que não poderá ocorrer a revogação do ato negocial vinculado normalmente, ok? No entanto, pessoal, vem para mim, o fato de um ato ser definitivo, e como eu já falei, normalmente se alinha aí aos vinculados, sendo visto que é um direito subjetivo do cidadão, não significa que em nenhum momento ele poderá ser desfeito. Ele é definitivo pela característica de não poder ser revogado. No entanto, ele poderá ser anulado, caso se verifique, por exemplo, algum vício na sua formação. Se verificar aí algum vício insanável, por exemplo, esse ato será anulado. Suponha que o particular não atendeu aos requisitos legais, não tem a idade mínima para obter uma carteira, por exemplo. Nesse caso, mesmo que se trate de uma licença, poderemos ter aí uma anulação. Nós temos também outra forma de desfazimento de um ato negocial, que é a tal da cassação. A cassação normalmente ela ocorre durante a execução. Suponha que para ter aí a sua carteira de habilitação, o particular ele não pode ultrapassar o limite de pontos previstos em lei. Caso ele ultrapasse, a gente vai ter a situação em que a carteira dele vai ser cassada. Então vejam só, não se trata de revogação, porque eu não estou falando de juízo de conveniência e oportunidade, mas sim de uma situação em que o particular deixou de cumprir os requisitos legais durante a execução do ato. Então, enquanto ele usufruía da sua licença, ele ultrapassou o limite de pontos e isso era condição para que ele permanecesse no gozo aí da sua licença para dirigir. Então, eu posso ter, mesmo no ato definitivo, ele pode ser tanto anulado, se eu constatar um vício na sua formação, ou ele poderá ser cassado, se eu observar que ele deixou de cumprir os requisitos legais para continuar com o ato, ou seja, teve algum problema na execução. Foi para a tela. Então, os atos negociais poderão ser são passíveis, então, vamos colocar aqui em preto, são passíveis de anulação, anulação no caso de ilegalidade, ou então de cassação, quando deixar de cumprir os requisitos para manter a condição. Ok? Os requisitos para ele manter aí com o direito, para manter o direito, vamos chamar assim. Ok? Então, aqui eu tenho um problema na formação do ato, que é um problema no vício dos elementos de formação, e aqui eu tenho um problema na execução. Tranquilo, pessoal? Com isso, a gente pode entrar aí em algumas espécies de atos negociais. Vamos pegar
a caneta aqui, vamos mudar de cor, estamos falando aqui de atos negociais. Então, a gente tem alguns exemplos de atos negociais que são trabalhados aí na doutrina. Os mais comuns, a gente tem lá a tal da licença. A licença, desde já, a gente adianta que ela é vinculada. É um ato vinculado, vamos dizer assim. E esse ato, além de vinculado, é definitivo. Em regra, então, vem para mim, em regra, a licença, ela tem que ser concedida quando preencher os requisitos legais e também ela não é passível de revogação. Existem apenas hipóteses muito restritas de licenças que podem ser revogadas. Isso a gente vai trabalhar oportunamente no nosso material escrito, tá? Mas, em regra, quando a gente costuma ver nas questões, as questões costumam ser bem diretas. A licença é um ato negocial que é vinculado e definitivo. Correto, perfeito. A licença é ato negocial vinculado que não é passível de revogação. Pode considerar como correto com bastante tranquilidade, tá ok? Eu já quero fazer aqui adiantar, não confunda essa licença que a gente está falando, a licença como uma anuência prévia da administração, com aquelas licenças que são concedidas aos servidores públicos, por exemplo. A gente vai ter lá na Lei 812 ou nos Estatutos dos Servidores vários tipos de licenças. E algumas dessas licenças, que a lei chama de licença, são, inclusive, concedidas de forma discricionária para o servidor. Então, pessoal, não vamos confundir esta licença que a gente está falando aqui, que é uma anuência prévia, um ato negocial, com as licenças que são direitos concedidos aos servidores públicos, tá ok? É outra história. Vamos para a tela. Só vou apagar aqui para a gente não confundir, não atrapalhar aqui a nossa interpretação. Então, a gente coloca mais para cá o direito. A gente sabe aqui que isso ocorre na execução, ok? Só para não atrapalhar a nossa compreensão. Então, a licença é um ato definitivo e vinculado, e normalmente é um direito subjetivo do servidor. Então, continuando aqui, é um direito do servidor, melhor dizendo, do administrado, do servidor. Exemplos de licenças por exemplo, licença para exercício profissional, licença para construir e por aí vai. São situações que, se preencher os requisitos legais, terá direito. Ao lado da licença, a gente tem a autorização. O que vem a ser, então, a autorização, professor? A autorização, primeiro, é um ato discricionário e é precário. Portanto, pode ou não ser concedido e, portanto, poderá ser revogada a qualquer tempo. Então, a autorização, pode vir para mim, a autorização é uma espécie de anuência prévia da administração em que o particular precisa obter a autorização da administração para poder realizar uma atividade material, por exemplo. Exemplo disso é o porte de arma de fogo. Também se aplica a autorização quando o particular vai prestar um serviço e que esse serviço não é exclusivo de Estado. Quando a gente estuda serviços públicos, a gente vê que algumas atividades, alguns serviços públicos, são aqueles serviços públicos que só são considerados propriamente serviços públicos quando prestados pelo Estado, mas que podem também ser prestados por particulares, só que dependem de prévia autorização do poder público. Explica melhor, professor. Os serviços de saúde e de educação, eles são livres à iniciativa privada. Quer dizer o quê? Quando a administração presta esse serviço, a gente considera eles como um serviço público. Só que poderá o particular livremente prestar essas atividades. Só que esse livremente é um livremente entre aspas, porque o particular precisa de uma autorização da administração. Veja que não se trata de delegação de serviço público, porque a partir do momento que a administração autoriza o particular a realizar o serviço, esse serviço de educação e saúde fornecido pelos particulares não é mais serviço público. É um serviço privado prestado por particulares, mas que tem uma utilidade pública. É uma coisa distinta. Então, esse tipo de situação enseja aí a autorização. Ou seja, primeiro exemplo é uma atividade material, exemplo, atividade o porte de arma de fogo. O segundo exemplo é a prestação de serviços não exclusivos. O principal exemplo é a autorização para a saúde e a autorização para a educação. Quer dizer, uma escola particular depende de autorização prévia do poder público, tá ok?
Vamos para a tela? Uma terceira, então vamos só colocar aqui nossos exemplos, né? Exemplo, atividade material, que você pode escrever lá no seu material, que é o porte de arma de fogo, por exemplo. A gente pode colocar aqui prestação de serviços não exclusivos, como saúde e educação, que se submetem à autorização do poder público. E, por fim, a tal da autorização de uso de bem público. É quando a administração permite que o particular possa usufruir em condições específicas de um bem público, tá ok? Então são atividades submetidas à autorização que são passíveis aí de revogação a qualquer tempo. Por fim, a gente vai tratar aqui da permissão. A permissão ela é tratada aqui como um ato discricionário e precário. E a gente tem uma observação interessante para fazer. Pessoal, vem para mim. A permissão, ela se assemelha em muito à autorização. Normalmente são algumas condições legais ali, uma situação mais complexa que vai se aplicar à permissão, mas são situações quase que idênticas. O que é interessante a gente notar é o seguinte: essa permissão que a gente está falando aqui é a permissão de uso de bem público. A permissão de uso de bem público ela ocorre por meio de ato administrativo, ou seja, um ato unilateral, discricionário e precário. Quando a gente estuda serviços públicos, se você já estudou essa matéria, você vai ver que atualmente o entendimento predominante, que é a tal da permissão para prestação de serviços públicos, esta permissão é realizada por meio de contrato. Então, pessoal, quando eu estou falando aqui de ato negocial, o único tipo que se enquadra é a permissão de uso de bem público. Quando eu estiver falando de permissão para a prestação de serviços públicos, ou seja, uma forma de delegação de serviços públicos, isso é contrato administrativo. Então, fora da nossa matéria, neste momento, nós estamos falando aqui somente dos atos administrativos unilaterais. Então, foi para a tela. Por isso que a gente pode afirmar com total certeza que se trata de ato discricionário e precário, uma vez que aqui eu só estou falando da tal da permissão para uso de bem público, não aplicando, portanto, nessa nossa análise, a permissão de aquela relacionada à delegação de serviços públicos, tá ok? Pode vir para mim. Pessoal, então esses aí são os nossos atos negociais, que normalmente são aqueles atos de consentimento prévio, é a prévia anuência da administração pública, tá ok? Com isso a gente encerra essa parte e no nosso próximo vídeo a gente encerra aí as espécies de atos administrativos. Muito obrigado e até breve.